ele é um guia do Islã para pessoas inteligentes. Ele foi escrito pelo príncipe da Jordânia, o príncipe Ghazi, e ele é, digamos assim, tudo que você quer saber sobre a religião islâmica em princípios. Tudo. Violência, paraíso e inferno, tudo tá bem resumido aí e com um autor muito bacana. Ele mostra todas as divisões que tem no mundo islâmico. E o lance das virgens no céu, hein? Nossa, vamos explicar isso aí. Vai para as perguntas das virgens do céu primeiro. Vai ter uma pergunta dessa não. Vamos lá. Virgem, então. O Lene perguntou pra mim. Né? O Lene queria saber se é verdade isso daí. Então, dentro da tradição islâmica, o paraíso, a vida após a morte, ela é uma recompensa total pela forma como você viveu. Então, o teu paraíso, ele é pessoal. Por exemplo, o que você gosta na sua vida? Você vai ter no teu paraíso. Desde que não seja algo assim, eu gosto... Nutella. Eu gosto de torturar animais na minha vida. Você vai ter uma câmara de tortura de animais. Não existe isso. Então, assim, tudo que você quer de bom... eu quero ressuscitar meus parentes que morreram, viver com eles, viver num palácio, eu quero... Assim, tudo que você imaginar de bom, você vai ter no seu paraíso. E, obviamente, os seres humanos gostam de seres humanos do sexo oposto, né? Então, dentro da tradição islâmica, há a crença de que, quando as pessoas morrem no paraíso, elas podem continuar casadas com as esposas que elas tinham nessa vida, entendeu? Você pode viver com sua esposa pela eternidade, em perpétua felicidade, com corpos diferentes do que vocês viviam, ou você pode se casar com as mulheres paradisíacas, que são conhecidas como Hur al-Ain, né? Que, digamos, numa tradução bem, livre que eu vou fazer aqui, elas são como se fosse o frescor dos olhos. Elas são criaturas divinas que existem no paraíso, que elas não são mulheres terrenas, são outros seres que vivem lá e que elas vão se casar com os homens que quiserem se casar com elas e que elas existem no paraíso. Aí, óbvio, tudo é motivo de caricatura. O muçulmano acredita que quando ele morrer vai ter não sei quantas mil virgens lá. 70 e não sei quantas. Não tem. Isso aí é basicamente o orientalismo ocidental. Ele cria uma caricatura, às vezes uma caricatura positiva e negativa de várias crenças. Por exemplo, quando a pessoa pensa em budismo, é a estátua de Buda, incenso, zen. Ninguém fala dos Rinzai, ninguém fala das guerras que eu vi no Japão, guerras religiosas terríveis que eu vi no Japão. Então, assim, você tem estereótipos de religiosidades, tanto positivos quanto estereótipos negativos. E no Islã tem isso. O muçulmano acredita que quando ele morrer vai ter 70 e poucas... Não, o muçulmano acredita que primeiro sexo não é pecado, tá? Quando você transa, você tá fazendo um ato de adoração divino, se for lícito, tá? O sexo entre marido e mulher consentido ali entre aquelas duas pessoas, você tá fazendo uma coisa que é lícita, e se você tá fazendo lícito, Deus tá te recompensando. Não há pecado no sexo dentro do Islã. Até se você fizer o sexo por prazer entre você e sua esposa, também não tem problema. O sexo no Islã não precisa ser sempre uma forma de reprodução. Não, pode ser também só por prazer, desde que seja lícito dentro dos limites que são estabelecidos das relações sexuais. Então, o que é lícito nesse mundo, é lícito no mundo seguinte também, e dentro da tradição islâmica, se você é casado nessa vida, você pode ser casado também na próxima. E aí daí que surge a mitologia de que o muçulmano... o cara que acredita que ele se explode, vai lá, tem 70 virgens, fizeram aquele meme lá dos nerds, lá com computadorzinhos virgens, esperando o terrorista lá, você já viu esse meme? Não. Então assim, a galera cria essas coisas, mas são caricaturas que não existem, entendeu? O Alcorão não fala, quem morrer aqui vai ter 70... Não, o Alcorão fala que uma das recompensas no paraíso são esposas. E para as mulheres, porque, né, Léo, maridos. Onde vai achar 76 virgens, né? Mas aí é que tá. As Hur al-Ain, dentro da tradição islâmica, elas são chamadas vulgarmente no ocidente como virgem, porque elas nunca tiveram contato com homem nenhum. Elas não são mulheres desse mundo, não são o que a gente conhece como mulher, entendeu? Elas são seres daquele mundo. Entendi. Que nunca foram casadas. Elas existem. Etéreos. Exato. Elas existem ali dentro e esperam pela chegada dos seus esposos terrenos, para poderem se casar e passar a eternidade em felicidade. Essa que é a tradição islâmica com relação a isso. Agora, as mulheres também têm os maridos celestes, né? Assassin's Creed. Olha lá, ó. Exatamente. Um dia vai virar jogo, cara. Você tá falando dos terroristas. Fala. Mas esses caras, eles eram os terroristas da Idade Média. Época, né? Da época, exatamente, Vamos lá, temos perguntas aqui, ó. O Renan mandou pra gente: qual a sua opinião sobre os movimentos de reforma dentro do islamismo e a busca por uma reinterpretação dos textos sagrados? Eu acho isso, como eu já falei, muito perigoso. Porque até agora, essas reinterpretações só deram origem a estados autoritários com teologias mirabolantes, deram origem a grupos terroristas, entendeu? Não vi isso dar origem a nada de positivo no mundo islâmico. No mundo islâmico, assim,
de tudo que eu estudei de história, esses movimentos reformistas foram a base para a relativização da religiosidade e para tudo de errado que a gente vê por aí. É porque, mais uma vez, o que as pessoas enxergam? A própria experiência civilizacional delas. Olha, para o cristianismo medieval foi fundamental. Desculpa, vai. Assim, as pessoas acham que para o cristianismo medieval foi fundamental certas relativizações do papel da igreja e tal, para a gente ter uma sociedade mais liberal. No mundo islâmico, essa relativização, essa reforma, olha, vamos tentar reinventar, foi o que deu origem aos regimes que vocês tanto criticam. Não é o contrário. É porque, assim, civilizações não são análogas. Tá entendendo? Que funciona aqui. Exato, vai funcionar. Ah, não, vamos nos comportar como os americanos. Vamos criar leis igual a sei lá, os russos. Vamos criar... Cara, a gente tem uma outra base social. E o mundo islâmico tem outra base social. Quando você removeu a classe dos ulemás, deixou a interpretação livre, quem foi que tomou o lugar? Quem? Os terroristas, cara. Quando você removeu o Império Otomano, removeu os sultões e deu origem aos estados militares, o que é que você criou? Ditadores. Você tá entendendo? Ó, os curdos, o problema do Kurdistão. Na época do Império Otomano, os curdos tinham autonomia política. Eles tinham os principados curdos, que eram, digamos assim, vassalos da figura do Império Otomano, mas o povo curdo tinha autonomia política. Eles eram governados por curdos, eles tinham direito a exercer sua cultura. Quando o Mark Sykes e o Picot, que foram os embaixadores, tanto o britânico quanto o francês, eles criam um acordo Sykes-Picot, que vai ter ali a divisão do Oriente Médio. Cadê o país dos curdos? Você tá entendendo? Ah, não, vamos... esse império aqui é velho, vamos dividir ele aqui, vamos criar uma coisa nova. Tá, e os povos que viviam ali? Os curdos até hoje não têm um estado. Os caras são divididos entre Turquia, Síria, Iraque. Em diversas ocasiões da história tiveram a cultura curda, falar curdo, e várias coisas proibidas, entendeu? E aí, cadê a melhoria da vida dessas pessoas? Com um estado moderno ali no Oriente Médio? Não tem. Então, assim, as pessoas precisam parar de ficar sempre... Você tá entendendo? Com essa situação aí. Entendi. Fala, Léo. Vamos lá, o Marcel tá perguntando. Como o islamismo vê outras religiões e pessoas que não são muçulmanas? Eu vou completar a pergunta aqui. Você disse que os filhos são obrigados a serem. E se os filhos casarem com pessoas que não são, né, para ser parte da família? Ou se os filhos querem se converter? Como que funciona isso? Bem, dentro da religião islâmica tem uma máxima. A religião perante Deus, né, é o Islã. Mas, porém, os não muçulmanos são divididos em classes, né? Primeiro, os não muçulmanos que não conhecem nada sobre a religião islâmica. Elas são pessoas que não têm conhecimento sobre a mensagem do profeta Muhammad e tal. No pós-vida, essas pessoas são julgadas por Deus de acordo com como elas viveram suas vidas. A gente não diz que elas vão pro paraíso nem vão pro inferno. O destino delas é de acordo com como elas viveram e o que elas fizeram com o conhecimento que elas tinham sobre o que era a verdade na sua sociedade, entendeu? Esse aí é o primeiro ponto. O outro ponto é aquelas pessoas que tinham uma visão distorcida do que era o Islã. Isso fez com que elas rejeitassem a religião por elas terem uma visão distorcida. Elas não tinham um acesso ao que era a religião islâmica de verdade, o que era que aquilo ali ensinava de verdade. Então elas também são perdoadas com relação a isso. As únicas pessoas que são consideradas não muçulmanas, assim, 100%, que têm um destino ruim no pós-vida, como a religião islâmica vê o não muçulmano nesse sentido, são as pessoas que tiveram acesso à religião islâmica real, ao conhecimento islâmico real e rejeitaram por arrogância, ou por paixão própria, ou por, mesmo sabendo que isso aqui é verdade, eu não vou seguir porque eu quero fazer outra coisa da minha vida. Aí, seu destino, Deus já vai determinar aí e não vai ser bom depois que você morrer. Então, assim, essa é a visão espiritual. A visão social, olha... La ikraha fi din, não há imposição contra a religião. Você cria seus filhos dentro da religião islâmica. Você educa eles, você ensina eles a rezar desde criança, você ensina a fazer as coisas. Se eles não quiserem seguir, problema deles, entendeu? É isso. A vida do profeta Muhammad tá cheia de casos de pais que criaram os filhos como muçulmanos e depois esses filhos não quiseram seguir a religião islâmica, foram, sei lá, virar cristão, judeus, foram virar outras coisas e o profeta não falou, olha, vai lá, persiga aquelas pessoas. Não, eles viram ali. Agora, óbvio, a apostasia no sentido de rebelião contra o Estado, aí o que a Sharia islâmica estabelece é o que todos os sistemas políticos estabelecem. Se eu tô aqui no Brasil, num país democrático, com pacto federativo, e eu quero começar um movimento separatista contra aquilo ali, baseado no outro pressuposto, polícia resistiu, morte. É assim que funciona.
na história do cristianismo, por exemplo, se eu vivia naquele estado ali e eu fosse, sei lá, de outra religião, mas secretamente, o que acontecia comigo? Nada. Mas se eu fosse em público pregar contra aquela religiosidade que existia ali, o que acontecia comigo? Pena de morte. Então, assim, dentro da religião islâmica existem duas visões com relação a como se vê o não muçulmano ou seguir outra religião tendo originalmente nascido muçulmano. Uma é o ponto de vista de Estado e outra é o ponto de vista pessoal. Tem estados muçulmanos que têm apostasia pública como um crime. Tem estados muçulmanos que têm apostasia pública como faz o que tu quiser na tua vida. Isso se dá porque você tem interpretações religiosas diferentes e porque você tem estados que são estabelecidos dentro de princípios diferentes. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. A gente tem que analisar uma religião, uma cultura, uma civilização pelos olhos dela. Então, assim, o que a gente reconhece como Estado? Nosso Estado é estabelecido com bases religiosas? Não. A gente tem um Estado estabelecido com direitos constitucionais, baseados em outros pressupostos. Estado laico. Exato, laico. Quem tá virando Estado de laico. Exato, é. Mas a partir do momento que eu quero atacar o Estado laico, eu tenho liberdade pra fazer isso? Não. Porque o que é que estabelece o premissa do Estado é a laicidade. Se eu ataco o Estado laico, é crime. É. Então, assim, se eu estou em um Estado religioso, o que é que legitima meu Estado? A religião. Se eu ataco a religião, é crime. A mesma coisa. Aí você escolhe o sistema que você quer. Exato, que você quer viver. Mas é basicamente isso. Só que assim, a religião islâmica, mais uma vez, tem duas formas de ver a apostasia: social e espiritual. É isso. Entendi.